E a gente segue abordando a questão do plano diretor do município. Convidamos para participar aqui do nosso programa, para que a gente possa esclarecer, porque há muita dúvida com relação a esse projeto de alteração do plano diretor do município, que nada mais é o regramento da nossa cidade, regramento do crescimento dela, o que pode, o que não pode. E para esclarecer um pouco mais, e até para explicar para a comunidade o que é o plano diretor melhor, eu convidei para participar aqui do nosso Bom Dia da Clique Rádio, o presidente do Conselho do Plano Diretor, o Endrigo Cunha Ribeiro, que gentilmente atende o nosso convite e está aqui já no nosso estúdio para trazer informações importantes, principalmente sobre esta proposta de alteração do plano diretor elaborado aí pela Prefeitura. Endrigo, um bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Eduardo. Bom dia aos ouvintes, internautas e teleouvintes aqui da Clique, desse mecanismo de comunicação aqui de Camaquã, importante, e trazendo uma pauta que é do interesse da coletividade. Então nós ficamos na obrigação de vir aqui também explicar um pouco, dizer qual é o papel do Conselho, E aí a teu convite, que foi o primeiro que já me comunicou de antemão da necessidade. A gente conversou com os membros do Conselho, nós tivemos reunião essa semana, e colocamos na pauta, e todos eles foram de acordo de vir aqui trazer alguns esclarecimentos que são pertinentes no momento. Sim. Vamos começar do começo. O que é o plano diretor? Bom, Eduardo, o plano diretor ele é uma lei que a gente chama assim, dentro dos critérios de importância de lei, ela é uma das leis mais importantes do município, que é uma lei complementar. Nós temos... dentro de uma hierarquia, nós temos as resoluções que são feitas pelos conselhos, nós temos as normas técnicas, nós temos as diretrizes, temos decretos, temos leis municipais e leis complementares municipais. Então, a lei do plano diretor ela é uma lei complementar, ou seja, só pode ser alterada por 2/3 de aprovação na Câmara de Vereadores, não pode ser com maioria simples, de tão importante que ela é. Então, a lei do plano diretor ela é uma exigência que... Em 2010, o Ministério das Cidades, o então Ministério das Cidades, exigiu que os municípios tivessem esse regramento para, inclusive, poder acessar recursos federais e estaduais. O município de Camaquã, e antes disso, em 2007, já estava fazendo esse estudo, e a partir de 2008, cabe salientar aqui, é importante dizer isso, que o plano diretor do município de Camaquã ele foi elaborado com base nos estudos feitos pelos técnicos de Camaquã. Os engenheiros, arquitetos, biólogos, geólogos, enfim, toda a equipe técnica que participou foram pessoas ligadas ao governo, prefeitura, entidades, sociedade civil organizada. Então, nós podemos dizer que, com muito orgulho, que o plano diretor de Camaquã foi feito pela nossa gente. Então, muitos municípios contratam empresas de fora, como o nosso plano de saneamento, que aí é mais complexo, outros tipos de planos que foram feitos no município de Camaquã, mas esse sim foi feito pelos técnicos da Prefeitura, da Secretaria da Infraestrutura, do Meio Ambiente, todos os órgãos ligados, e ele foi estabelecido justamente para fazer o regramento da cidade. Aonde a cidade está, como ela está e para onde ela vai. É basicamente isso que o plano diretor diz. Ele divide a cidade em zonas, em zoneamentos, e dentro do zoneamento ele explica o que pode e o que não pode ali dentro. Num bairro mais urbanizado já, com todas as infraestruturas, com todos os equipamentos urbanos instalados, ele diz, esse bairro tem essa caracterização, essa tipificação, então é zona mista 1. Aquele bairro tem outra característica, outro tipo de casa, predominantemente, divide-se, e veja que o zoneamento ele não necessariamente segue o que o bairro, o limitador do bairro. Porque, vou dar um exemplo, pega o bairro Viegas, o limite norte do bairro Viegas é a Teodolino Viegas, certo? Sim. Então, mas o zoneamento ele pode passar isso. Então, pegar Jardim e Viegas e colocar como zona mista 2. Por quê? Porque é a mesma natureza de ocupação urbanística. Entendeu? Então, o plano diretor ele serve para isso, para dizer assim, aqui não pode indústria, senão vai causar um problema para as pessoas que já estão ali. Aqui tu não pode esse tipo de serviço, porque aqui já tem uma tipificação de industrial. No centro, o centro pode algumas questões que nos bairros não pode.
Então o zoneamento serve para isso, para dizer qual é a altura dos prédios, como é que tem que ser a fachada, como tem que ser o recuo, como que tem que ser as ruas, se é mais larga, menos larga. Sim, todos esses detalhes, né, que a gente fala que são ordenamentos urbanísticos. Então o plano diretor de Camaquã ele é muito bem feito, muito bem estruturado, só que como toda lei que tem essa característica, ele precisa ser revisado a cada período, né? A cada 2 anos, a cada 4 anos, para que ele não fique como a gente tem hoje o nosso código de posturas, que é da década de 40. Sim. Entendeu? Então, o plano diretor ele foi atualizado a última vez em 2021, né? Então não está tão atrasado assim, mas em termos de algumas mudanças que nós temos visto na cidade, é importante que ele seja revisado. Então, essa revisão está vindo num bom momento e as discussões que são pertinentes a essas alterações têm que serem feitas agora. Depois não adianta, depois que já tiver votado, tiver ido para a Câmara e ter feito os procedimentos, aí só numa outra revisão, né? Numa outra legislatura para poder fazer isso. Bom, e agora surgiu então uma proposta do Executivo de atualização, né, do plano diretor. E a gente comunicou isso, né? E o projeto, hoje, o que diz essa proposta, né, do Executivo? Quais as principais mudanças que estão propostas e qual o impacto pode trazer, principalmente para a comunidade? Bom, o Conselho do Plano Diretor ele é composto por 10 entidades, né, entidades da sociedade civil organizada, é bom lembrar isso, e entidades do governo, né, profissionais que geralmente são técnicos que estão ali, são engenheiros, arquitetos, né, profissionais que têm o conhecimento dessa parte de projetos. Não sei se tem de lembrança, sim, agora de cabeça as 10 entidades? As 10 entidades, na próxima pergunta eu já te passo, eu tenho aqui a composição, já te passo aqui. Tá, beleza. Então, assim, e a importância, Eduardo, dos conselhos é justamente isso, ele ser plural e ter representatividade, para não dizer assim, isso é a vontade do conselho, mas o conselho é composto só por determinadas pessoas que têm interesse. Não. Ele é bem amplo. Ele é bem amplo, ele é plural, ele é democrático, assim como é o Conselho de Saúde, que é particularmente, porque eu também faço parte, mas é um dos mais importantes da cidade, que determina até recursos, né, para aplicação ou não aplicação na área da saúde. Então, o Conselho do Plano Diretor ele é o conselho que vai determinar e opinar e emitir pareceres sobre algumas questões que o escritório do técnico do Plano Diretor venha a ter alguma dúvida. Então, o escritório técnico ele faz parte do governo municipal. São pessoas das secretarias que são nomeadas para resolver casos que analisam a lei do Plano Diretor. Sim. Se por acaso... Essa alteração foi proposta pela equipe técnica. Isso, aí a Prefeitura criou uma comissão especial, né? Diga-se de passagem, até dentro dos trâmites legais, tudo normal, tudo dentro da lei, perfeitamente, criou uma comissão de revisão do plano diretor, que tem que ser assim. Essa comissão apontou algumas necessidades de alteração. Por quê, Eduardo? Porque ao longo desses 4 anos, dos últimos 4 anos, o Departamento de Engenharia da Prefeitura, o Departamento de Cadastro Imobiliário, identificou algumas lacunas, alguns problemas quando a apresentação de projeto. Mas a lei não diz isso. Mas a lei do plano diretor não estabelece isso. Fica vago, fica com duplo entendimento. Caía para o Conselho avaliar e dar o parecer. Sim. Então, todos esses casos omissos ou casos não resolvidos, eles demandaram a alteração do plano diretor. Então, essas necessidades, essa comissão avaliou e listou dentro da lei, né, e encaminhou, a comissão fez algumas reuniões, 4, 5, 6, eu não me lembro de cabeça agora, e encaminhou para o Conselho uma ata com essas sugestões, com os mapas, com as planilhas e os cadastros ali, e os anexos para que houvesse essa apreciação. Bom, então o Conselho recebeu essa documentação, nós nos reunimos segunda-feira, anteontem. Quando é que o Conselho recebeu essa... Nós recebemos essa documentação semana passada. Semana passada, e já de imediato fizemos uma reunião para deliberar, para não atrasar o processo, né? Sim. Então, só para te responder, a lei que criou o plano diretor é uma das leis mais antigas do município, né? A lei do plano diretor é a lei 289 de 1967, 67. Então, ela é 4 décadas antes da própria lei do plano diretor. Então, ela estabeleceu e criou a composição do Conselho. Depois ela foi alterada pela Lei 218 de 2001, justamente quando houve a necessidade de fazer a criação do Conselho, que foi lá a partir dos anos 2000.
né, as políticas públicas de urbanização. E a composição atual é assim, ó, é um membro da Secretaria da Infraestrutura, tá? Um membro da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que agora é inovação, a gente não sei como é que ficou o nome. Cultura vai ser desmembrado em breve, vai ficar... um membro da ASIC, um membro da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, um membro da Fundasul, um membro da Ordem dos Advogados do Brasil, um membro da Inspetoria do CREA aqui de Camaquã, um membro do Núcleo de Pesquisas Históricas, um membro da União das Associações Comunitárias, a UNIAC, a qual eu represento, e agora nós temos a alteração, né, que tem 2 entidades que estão saindo, que é o Comaca, que não pode conselho dentro de conselho, vai entrar a Associação dos Corretores de Imóveis de Camaquã, uma associação nova que foi criada, muito importante, porque os corretores de imóveis são quem são, digamos assim, o termômetro, né, do crescimento, né, imobiliário do município. E possivelmente a gente vai ver a situação do IFSUL, que também mostrou interesse em participar, então é uma entidade, né, educacional, tem bastante a contribuir. Então são essas as entidades que fazem parte do Conselho. Então, o IFSUL ainda não está, mas... Não está, ele manifestou interesse, mas possivelmente a gente vai analisar isso, né, no futuro próximo. Então, Eduardo, essa questão veio dessa comissão de revisão, com as demandas, algumas demandas mais de correção de texto, que estava errado, o artigo tal que falava outra coisa, pequenos, pontuais. Tamanho de vias, eu vi ali, de 14 para 15 metros. Teve alguma alteração nas vias, que até nós analisamos como positivo, muito importante, para aumentar o passeio, para dar mais trafegabilidade, para dar mais trânsito e segurança também. Acho que calçadas também e o próprio recuo de prédios. Né? Exatamente, teve algumas alterações pontuais que são muito positivas. Aí, olhando aqui, o que nos chamou a atenção, né, Eduardo, algumas coisas que nós precisamos adequar, e nós fizemos já alguns apontamentos, nós fizemos a reunião e conseguimos ir até o artigo 221, se não me engano, com alguns apontamentos. Então, como tem mais artigos, nós vamos fazer uma reunião sexta-feira agora e vamos encaminhar um documento para esta comissão, né, com a opinião e o parecer do Conselho sobre o que nós entendemos estar de acordo, o que precisa ser melhorado e o que precisa ser readequado, até em termos de composição legal do texto que foi apresentado. Sim, sim. Tá? Então, são questões que o Conselho não pode se furtar a fazer, porque se ficar errado, aí nós vamos perder a oportunidade de retificar, né, e consertar, vamos dizer assim, aquilo que precisa ser, que está pendente. Claro. Tá? Eu vou ver se eu acho aqui os artigos especificamente. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Tá aqui. O que está gerando maior preocupação, dúvida, né, principalmente na comunidade ali do bairro Jardim do Forte, e que o Clique Camaquã trouxe aí com exclusividade, feito uma análise, né, sobre essa proposta, né, do Executivo de alteração do plano diretor, pega principalmente em 2 artigos, né? É o artigo 93 e o artigo 94. Eu queria que tu explicasse assim as mudanças e qual o entendimento, né, do Conselho com relação à proposta da Prefeitura de alterar esses 2 itens. Tá. Bom, também é importante falar e salientar que foi colocado que os conselheiros, na unanimidade, os conselheiros manifestaram que nenhum dos conselheiros que representam as entidades ali é contrário a qualquer tipo de investimento ou de adequação da lei em função de algum investimento que venha para o município. Sim. Né, Eduardo? Então, cabe salientar aqui que nós vemos muitos municípios que alteram a lei, da lei de tarifária, fiscal, para isenção de empresas, de impostos para as empresas, as indústrias virem para o município. Muitos modificam a lei do distrito industrial para poder ter mais capacidade, e nós somos favoráveis a isso em qualquer aspecto. Por quê? Porque isso fomenta o desenvolvimento do município. Com certeza. Nós não podemos ser contra o crescimento do município. O que ficou pendente ali é a questão da zona especial de interesse social definida, porque a lei que criou as zonas especiais, ela tem 2 tipificações. A zona especial de interesse social existente, que já estão consolidadas, e as zonas especiais de interesse social definidas, que é as que vão poder ser utilizadas. Exemplo, zonas especiais de interesse social existentes. Cônego Walter, Ouro Verde, Loteamento das Flores, Getúlio Vargas, essas já existem, estão lá consolidadas. As definidas são aquelas que são lindeiras ou contíguas a estas.
que é a parte da Santa Bárbara ali, onde era o açude do Pierre. Traduzindo, as do lado. As vizinhas. As vizinhas. Isso, quando tiver, né? Por exemplo, Getúlio Vargas não tem, porque só tem o Arroio e tem o Bairro Olaria do lado e o centro. Sim. Né? Mas então a prioridade para o município criar zonas ou estabelecer loteamentos são nessas vizinhanças. Por quê, Eduardo? Porque, por aquele motivo que eu falei lá no começo da minha explanação. Quando se cria o zoneamento do município, os arquitetos, os engenheiros que analisam isso, eles dizem assim, o município está crescendo para lá. Esse tipo de residência, esse tipo de morador, esse tipo de crescimento populacional está se dando para o sul, para o norte. Então, as zonas contíguas são justamente para isso, para que haja o crescimento nesse segmento, para que não haja um antagonismo entre classes sociais. Né? Daqui a pouquinho eu vou fazer um bairro de condomínio fechado lá em cima do lado de um bairro popular. Né? Isso é ruim para quem é da classe popular e é desfavorável para quem é da classe mais... Sim. E até a questão do próprio investimento. Do investimento, entendeu? A questão de valorização imobiliária, a questão de segurança, a questão de acesso, a questão de saúde, por exemplo, nós temos que analisar todas as questões que envolvem a infraestrutura do município. Tem posto de saúde, vai adensar a população em quantos por cento? Vai ter atendimento para essas pessoas, elas vão ter que migrar para outro lado da cidade. Tudo isso tem que ser analisado. Por isso que o plano diretor foi criado com esse intuito. Claro. Então, o que nos chamou a atenção é que o artigo 93, ele criou as expensas do restante da lei, ele criou uma tipificação de uma zona especial definida, ou seja, ele está criando uma zona onde não tem, certo? Tem problema nisso? Não tem. É ilegal? Não é. Mas ele está criando uma zona onde outrora é zona mista 1, com padrões restritivos de construção muito altos. Lindeiro é uma zona mista 2, que tem outros padrões também construtivos. Então ela está se inserindo nesse meio. Ou seja, o Jardim do Forte, isso, existem duas zonas. Duas zonas. É que eu te falei do bairro, ele não é o bairro, são zonas. São zonas. Diferente. Então, no bairro Jardim do Forte, então, são duas zonas isso, que vão até o limite da Estrada do Forte, por exemplo. Isso. Né? Explica pra gente essas duas zonas, né? A zona mista 1 e a zona mista 2. Tá. A zona mista 1, ela tem uma caracterização pela altura dos prédios, tá? E a zona mista 2 também, pelo tipo da construção, o padrão construtivo que a gente fala, né? E é só a gente analisar as casas que nós temos ali naquela região, né, do Jardim do Forte. Sim. E aí depois para cima, para Ciá Juliana ali, para a parte que vai adiante também, outro padrão construtivo. Então a zona mista 1 ela é mais restritiva. Tu não pode construir casas muito altas ou prédios com 3, 4, 5 andares. Não pode. Né? A zona mista 2 é outra tipificação, de 6 para 12 metros, vamos dizer assim. Então 6 metros a gente entende 2 pavimentos, com pé direito de 3 metros. 12 metros, né, mais pavimentos. Então, quando se propõe, aqui no 93, a criação dessa zona lindeira e fronteiriça, só atravessa a rua, existe uma necessidade de adequação de todo o plano, não somente essa zona. Ou a gente adequa aquela zona mista 1 e 2 ali, que vai ficar, vamos dizer assim, muito discrepante do ponto de vista urbanístico, ou a gente vê outros locais para que isso possa ser feito dentro da natureza mais provável. Porque pela regra, pelo que eu entendi, Andrigo, e me corrija se eu estiver errado, pela regra, essa zona especial definida, de interesse social, que é o mesmo padrão urbanístico do bairro Ouro Verde, bairro Cônigo Walter, Jardim das Flores, pela regra e pelo que se tem na lei hoje, não pode ser definida uma nova área nesse padrão que não seja vizinha. Isso é o 94. Aí é que está o problema. Isso que tu acabou de dizer é o que o artigo 94 estabelece. Para a criação de novas zonas especiais de interesse social definido, o município deve atender os seguintes critérios. Inciso 1, 2, 3 e 4. Os incisos estão ali. Eu não vou nominar todos porque eu não me lembro de cabeça. Mas o que tu disse é isso. Ser contígua e atender a regularização imobiliária de ocupamentos ou assentamentos irregulares, para assentamento de famílias que estão em vulnerabilidade social, tem vários regramentos. E aquela área não corresponde a essas características. Hoje não, mas aí o que acontece? A criação do artigo 93 é para isso, para criar aquela área, certo? Tu olhem a questão legal. Foi adequado o artigo 93,
com inserções de capts e dos artigos e incisos e parágrafos com essas especificações. Para depois o 94 dizer assim, ó, aquela ali foi criada no 93, mas o 94 diz que as novas têm que seguir outro padrão. Você está entendendo, Eduardo? Então, é essa discrepância legal que, se chegar na Câmara de Vereadores, qualquer vereador na CCJ vai derrubar porque isso é inconstitucional. Ou qualquer morador, ou qualquer engenheiro, qualquer empresário, empreiteiro, se sentir prejudicado, ele entra com uma ação direta de inconstitucionalidade e derruba. E aí a lei toda que nós fizemos, todo o trabalho, vai por água abaixo. Então essa é a preocupação do Conselho. Vou reforçar. O artigo 93, ele trouxe alguns detalhes que eu vou ler aqui. Tá? Artigo 93 com a redação nova. A zona especial de interesse social definida corresponde à área destinada pelo plano diretor a programas habitacionais de interesse social, com ou sem intervenção do poder público, cujas regras de ocupação do solo e diretrizes do parcelamento vêm definidas nesta lei. Perfeito. Inciso 1º. Os loteamentos de cunho popular executados pelo poder público municipal poderão obedecer padrões urbanísticos inferiores aos dispostos nesta lei, em especial com relação aos índices urbanísticos estabelecidos no anexo 5B, no quadro de uso e regime urbanístico. Ou seja, se a prefeitura quiser fazer, ela pode, sem os regimes urbanísticos das ex-D. A prefeitura, se for fazer loteamentos para regularização imobiliária, fundiária, questão... Vou dar um exemplo. São Pedro e São Luís. Se a prefeitura fizer, ela pode fazer com regimes urbanísticos diferentes do que diz a lei, para atender uma questão de caráter social. Sim, sim. Que aí é o caso, por exemplo, que a gente até destacou e lembrou que a prefeitura tem 60 casas populares. TAC, né, lá da Somuca também, que tem que atender aquelas pessoas. Aí poderia fazer um loteamento como o Jardim das Flores, por exemplo? Pode. Poderia... Já tem, e é lá, né? E é lá, mas pela regra nova, e aí, mais uma vez, eu quero só destacar aqui, porque as pessoas acabam pegando uma parte que o clique está dizendo que vai ser lá. Não é isso. Eu só estou lembrando que a prefeitura tem um projeto de 60 casas, que agora já divulgou que vai ser ao lado do Jardim das Flores. Isso, já tem o licenciamento ambiental lá. Mas pela regra do que está sendo proposto pelo plano diretor... Mesmo sendo lá, vamos dizer que surge agora 40 casas que a prefeitura possa... O governo do estado tem aquela questão das enchentes, tem a questão de habitação, programas do governo federal também, pode aderir a qualquer Porventura, se a prefeitura tiver um novo projeto de casas populares, se for alterado para esse formato que está agora na proposta da prefeitura, pode ser feito ali naquela área do Jardim do Forte. Correto? Isso, pode ser feito. Ele pode usar aquele entorno e pode fazer. Tá? Aí diz assim, ó, o inciso 2º, os empreendimentos privados classificados como de habitação de interesse social que atendam os critérios de benefício de programas habitacionais geridos pelo Banco Caixa, aí aqui já travou o processo. Por que só a Caixa? Tem vários bancos de fomento. Vários bancos de fomento. O Banco do Brasil tem, para agricultores, para questão rural, se nós quisermos fazer assentamentos rurais também pode, empreendedores que quiserem fazer com o Banrisul, o governo do estado faz o fomento através do Banrisul. Então a gente não pode deixar exclusividade para o Banco Caixa. Isso aqui já dentro de um processo de licitação, a prefeitura não pode nomear. Já trancou. Já tranca aqui. Então o Conselho entende que não pode ter a exclusividade do Banco Caixa, embora seja o banco de fomento de habitações de interesse social oficial do governo federal, mas não é o único. Sim. Tá? Então, por exemplo, o Endrigo hoje abre uma empresa, eu tenho uma empreiteira de construção de casas populares e o meu banco de fomento é o Santander. Eu não vou poder fazer. Sim. Entendeu? Aí a lei ela não está sendo igualitária, ela não está sendo, né, como diz o princípio, né, da administração pública, tem que ser igualitária, transparente, todos aqueles critérios que nós estamos atendendo aqui e tentando ver. Então, a Banco Caixa, que viabiliza o empreendimento, poderão ocupar zona especial de interesse social definida e ter altura de 15 metros, dispensando a obrigação de instalação de elevadores. Outra coisa que não pode estar no plano diretor. Dispensação de elevadores e equipamentos de acessibilidade é Código Civil, não é o plano diretor que estabelece isso. Aí é uma lei nacional. Então o plano diretor não pode suplantar a lei nacional. Então eu não posso dispensar ou exigir. Entendeu? O plano diretor, isso não é competência do plano diretor, da lei do plano diretor. Certo, Eduardo? E aí, voltando um pouquinho, diz assim, ó, que sendo da zona especial, ele poderá ter altura de 15 metros. Ou seja, o quadro de usos, lá o anexo 5B,
ele já não serve para mais nada. Somente se enquadrar no 93 pode ter 15 metros. Mas os outros todos se enquadram nos 6 metros. Entendeu? Então é um artigo que cria uma exclusividade que ela não é ampla. Então ela tem que ser ampla. Se tu criou a lei, criou um artigo, tem que valer para todo mundo que quiser acessar ela. Certo? Sim. Então, se a prefeitura fizer um processo licitatório para fazer a cobertura de um evento e disser que o mecanismo de comunicação tem que ser televisionado, internet e rádio e tem que ter a cor azul, tu vai te sentir atendido? Óbvio que não. É laranja. Aí tu já vai, opa, mas por que azul? Né? Então, a gente não pode deixar esses detalhes passar. Isso eu digo o Conselho. Claro. O Conselho está agindo como um auxiliador do Poder Executivo. Está muito específico, pelo que dá para perceber, as características. Tá? Então, a questão dos elevadores, como eu disse... Hoje ali permite o quê? Até 12 metros, 10 metros? A zona ali, elas são duas, né, Eduardo? Como tu bem disseste, deixa eu ver o mapeamento aqui, o anexo. Não, mas até para a gente não perder o raciocínio, pode seguir, mas pela lei, eu acho que até 10 metros não precisa ter o elevador. A zona mista 1 é 12 metros. E a zona mista... Não, a zona mista 1 são 6 metros e a zona mista 2, 12. 12 metros. Tá? Ali já tem alguns prédios, por exemplo. Sim, que são... são 3 pavimentos. 3 pavimentos, mais um pavimento 12 metros, que é pé direito é 2,70, dá 3 metros, né? Com platibanda, alguma coisa assim. Então, assim, e o que nos chamou a atenção... O que já se tem ali construído está dentro das regras dentro da lei. Tá tudo, os empreendimentos que foram construídos e que estão muito próximos de serem construídos e ampliados, todos eles já estão aprovados com o critério da lei atual. Né? Então, essa questão do elevador é obrigatória a nível nacional. Somente se juridicamente, eu não posso falar do Código Civil, da questão de construção, mas somente se juridicamente houver uma jurisprudência que a Caixa entenda que possa isentar. Aí a Caixa, que é o Banco de Fomento, o Banco do Brasil, ou o Banrisul, que é o Banco de Fomento, tiver alguma jurisprudência na questão da acessibilidade, senão a pessoa que comprar se sentir prejudicada, entra na justiça, claro. E aí? Né? Embora a lei diga que tenha que ter um espaço reservado para o elevador. Sim, o espaço de espera para a convenção de condomínio. Bom, aí é outra questão. Aí o custo é com os moradores. Exato, como eu disse, é custo de convenção de condomínio, de arrecadar, enfim. Mas como é um empreendimento social... Eduardo, a gente sabe que o fomento ele vem fechado, né? Ele não vem com capacidade de investimento a maior. Né? Então isso tem que ser bem colocado, porque se não forem estabelecidas todas as exigências, possivelmente alguma coisa fica para trás, né? De investimento. Porque pessoas com o programa de habitação do governo federal de 0 salário mínimo, eles não vão ter como pagar um condomínio de R$400, de R$600, para ter um síndico, para poder juntar o dinheiro e colocar um elevador. Não tem como. Aí inviabiliza o projeto nessa parte. Né? Então, são duas coisas distintas. A viabilidade do projeto, a questão da rentabilidade pelo empreendedor, que nós temos que falar aqui, e a questão da exigibilidade, né, das normas. Tá? Então, isso tudo que está sendo colocado, Eduardo, é importante que a gente fale, porque se não ficar bem feito, a gente sabe o que acontece. Ali na frente, o primeiro questionamento que der, vai cair aonde? Avenida Antônio Duro. É lá que resolve as discrepâncias e as diligências. Sim, no fórum. É no fórum, é no Ministério Público. E a gente não quer isso. A gente não quer que, de repente, a Prefeitura faça uma lei, se esforce, os vereadores, né, vão ter que debater, a população já está se manifestando, está se organizando. E aí aqui eu quero pegar 2 ganchos, Eduardo, para não me estender muito, e dizer assim, a importância de 2 mecanismos fundamentais na sociedade que nós vivemos. Primeiro, a associação de moradores. Hoje, se o bairro Jardim do Forte tivesse uma associação de moradores organizada, ela teria voz ativa, ela teria representatividade até para compor o conselho. Né? Então, as pessoas que porventura estejam se sentindo prejudicadas, elas vão ter que compor lá um abaixo-assinado, vão ter que ir 2, 3, 4, 5, 6, né? Se tivesse uma associação, teria uma voz mais forte. Exato, teria a organização da sociedade civil organizada. Então já fica o recado aqui. Hoje não se tem, não. Os bairros que não têm essa organização de associação de moradores, eu digo, entrem em contato conosco. Falem comigo, com outros bairros que têm associação de moradores. A Viegas tem, Olaria tem. Dona Teresa fez agora há pouco tempo, se reestruturou. A gente pode ajudar, essas entidades fazem parte da UNIAC, que é uma união de associações comunitárias. É muito importante essa representatividade.
E não menos importante, Eduardo, é esse ordenamento social que nós estamos falando aqui. É importante falar o seguinte: por que nós temos que ter atenção na questão social, né, que é um direito de todo cidadão garantido na Constituição, que é o direito à moradia? Porque as pessoas querem ter uma casa, elas querem ter dignidade, elas querem ter um banheiro, elas querem ter acessibilidade, elas querem, né, poder vir no centro comprar, ter um mercado. Em 2010, Eduardo, quando eu era secretário do Planejamento, nós fizemos um estudo na cidade de Camaquã para ver o caráter e o perfil da habitação de interesse social de Camaquã. E foi contratada uma empresa de Porto Alegre para fazer o plano de habitação, o plano local de habitação de interesse social, que a gente chama de PLIS. Esse plano foi feito, foi feito em 6 meses, foram feitas audiências públicas, visitas no interior, em centros urbanizados no meio rural. Esse plano, Eduardo, trouxe o diagnóstico completo das residências que existem por bairro, o tipo de casa, quantas pessoas moram, fator econômico dessas pessoas, se elas têm banheiro ou não têm banheiro, e a necessidade de casas e a necessidade aonde essas casas têm que serem feitas. Isso está no plano de habitação de interesse social, feito em 2010. Aí eu pergunto, foi revisado esse plano? Passou 15 anos já. Não foi feito. Entendeu? Eu estou fazendo a pergunta porque eu sei, eu tenho toda essa documentação lá. Então isso é urgente fazer e adequar para depois a gente ver, não, um plano, um condomínio habitacional do Minha Casa Minha Vida, de 0 salário mínimo, tem que sair na Zona Norte, lá na Santa Marta. Porque lá é a zona que foi identificada no plano. Não é na minha vontade de fazer. Sim, não é eu chegar aqui e dizer, prefeito, eu quero fazer 100 casas na Ponta do Prado. Não, mas para um pouquinho, o meu plano diz que lá é o local mais adequado para crescer a cidade em obras de interesse social. A gente tem que seguir regramentos, né, Eduardo? Claro, claro. Outra coisa que não foi visto no plano é aquela parte do loteamento, lá daquelas casas, onde foi feito o calçamento da Joaquim, que sai lá para a Escola Agrícola? Para a Escola Agrícola. Foi calçada agora? Foi calçada, foi urbanizada, estão entregando as escrituras, e lá não tem zoneamento. Se tu abrir o mapa, tu vai ver, não tem zoneamento lá. Não foi, já que está sendo alterado. Era para entrar na revisão do plano diretor. Né? Aquelas casas, lá deve ter mais de 50 casas que estão sendo regularizadas. Não, essa análise aí não tem, tu vai olhar ali, não tem zoneamento, não é zona mista 1, não é zona especial de interesse social. Isso o Conselho vai também já questionar. Vamos orientar isso que seja incluído também. Né, Eduardo? Então, o papel do Conselho é esse, é alertar, ele é consultivo, ele é propositivo e ele precisa, a lei que criou, reforço de novo, a lei que criou o Conselho, no artigo 3º, ela especifica que o Conselho ele tem o dever de opinar, emitir pareceres sobre qualquer alteração da lei do parcelamento do solo e do urbanismo municipal. Então é isso que nós estamos fazendo. Né? Isso não é a vontade do conselheiro João, Pedro e Paulo. Tá? Então, eu, como sou presidente, eu nem voto. Né? Eu sou o voto de Minerva, mas a unanimidade dos conselheiros é essa. Vamos adequar tudo para que não bata na trave e volte depois, né, o projeto com alguma pendência ou com alguma questão que fique questionável, né, Eduardo? Sim. Só voltando ali à questão do bairro Jardim do Forte, essa proposta da prefeitura naquela zona do lado, então, do outro lado da Estrada do Forte, né, que é o que a gente vem destacando no Clique Camaquã. Ali, que tipo de empreendimento pode ser construído? Pela proposta. Não, hoje, como é que está hoje? O que pode? Se não pode, enfim. Com a mudança que a prefeitura está propondo, o que pode ser construído ali? Qual é a característica do imóvel que pode ser construído ali? Bom, hoje, com a proposta que a prefeitura está encaminhando, ela vai se tornar uma zona especial de interesse social, né? Com essas características que eu falei do artigo 93. Ela vai poder ter 15 metros de altura, tá? Ela vai poder ter isenta a questão dos elevadores, mas aí não é uma questão, eu digo de novo, não é uma questão do plano diretor, é uma questão do Código Civil e acessibilidade. Ela vai poder fazer residências para atender caráter social, né, programa do Minha Casa Minha Vida, de 0 salário mínimo, que são condomínios habitacionais de interesse social. Aí a gente vê, hoje, como está proposto ali, a gente vai poder ter um prédio de 15 andares do lado da rua,
né, para o sentido oeste, do outro lado da Rua do Forte, um prédio de 15 andares, e do lado de cá, na zona mista 1, na esquina ali, 6 metros, e do outro lado 12 metros. Então nós vamos ter um paredão de 15 metros, 6 metros aqui e 12 aqui. Entendeu, Eduardo? Então, assim, para termos de urbanismo... Mas assim, vamos traduzir mais assim. Pode ser construído um condomínio de luxo nesta área que a prefeitura está propondo? Não. Só com piscina? Só a zona especial de interesse social. Ali está bem definida, ela ficou marronzinha ali. É zona especial de interesse social. No mapa é a mesma cor do Jardim das Flores e a mesma Ouro Verde coisa. e Coringualto. Com aquelas, com mais, vamos dizer assim, são as mesmas exigências, porém ela é mais branda até para construir verticalmente. A questão vertical é que muda das outras zonas existentes hoje ali. Então ali, hoje, pela proposta da prefeitura, não pode ser feito um condomínio de luxo. Não. E são residências com a mesma característica Sim. do que está construído hoje em Camaquã. Nós não temos uma tipificação de unidades verticalizadas, mas é como se fosse assim, apartamentos, né, de caráter social, como a gente tem lá em Porto Alegre, ali na Princesa Isabel, dobrando ali, quem passa atrás do Hospital Ernesto Dornelles, onde nós tínhamos casas irregulares, né? Sim. Aí eles construíram aquela verticalização, que a gente chama de unidades como a Coab verticalizada, entendeu? São casas iguais, com o mesmo padrão construtivo verticalizados. Mas com pessoas de baixa renda. Isso, tem que atender. Não, aí tem que atender o que diz o artigo aqui. Tem que atender os critérios da Caixa Econômica Federal e dos programas sociais do governo, entendeu? Não pode chegar ali com aquela zona ali e dizer assim, a prefeitura, se for fazer, ali, Eduardo, eu digo, se a prefeitura for fazer, ela vai fazer casas, vai fazer quadras, ruamento e casas populares. Mas o empreendedor, o privado, pode fazer naquele segmento ali, somente ali, a verticalização de unidades habitacionais populares. É isso. Sim. O que está proposto hoje é isso. Tá, então, com a questão que nós estamos falando. Atravessou a rua, tu tem zona mista 1, que é 6 metros. Passou para o lado norte, que é zona mista 2, 12 metros. Entendeu? Então é isso que está proposto no projeto. E nessa área nova até 15 metros. Isso, pode até 15 sem metros. Sem elevador. Aí nós temos a questão. Nós temos a questão de análise assim, ó. Nós temos um posicionamento de Camaquã, sentido o sol o sol pega de leste a oeste, então o sol se põe lá atrás do Jardim do Forte, né? Então, para ter uma ideia, um prédio de 15 andares na frente de prédio de 6 andares, ele é mais que o dobro. Então, em termos de aproveitamento do sol, as pessoas que estão aqui, né, elas vão se sentir prejudicadas. Sim. Né? Porque às 4 horas da tarde, 4 horas da tarde não tem mais sol. Entendeu? Isso tudo dentro de um projeto arquitetônico, dentro de um projeto estrutural ali que o engenheiro e o arquiteto vai fazer, tudo tem que ser repensado, né? Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração, sim. Numa palavra, o que dá para resumir assim essas propostas e o que vai ser encaminhado, né, de sugestão para... Há de fato alguma ilegalidade no projeto? Na questão que a gente conversou aqui, Eduardo, sobre a questão de exclusividade do banco de fomento, isso a gente vai opinar que seja retirado, não pode deixar só um banco, né? A questão de inexigibilidade ou liberação de exigência de algum equipamento, alguma coisa que não é do plano diretor também não pode, está constando ali, como está no artigo, isso tem que ser modificado. E nós vamos pedir esclarecimentos para entender por quê, né, qual a necessidade e se isso não há um prejuízo das próximas zonas futuras que vão ser estabelecidas no município, né? Então o município vai crescer para norte-oeste, noroeste ali, vamos dizer, se há Juliana para cá, para baixo, Santa Marta, o município vai crescer para a parte lá do leste, né, nordeste, que é a zona lá do Ouro Verde, Cônego Walter, Santa Bárbara. Então nós temos que entender isso. E por que o artigo 93 cria essa exclusividade para empreendimentos, né, sendo que no 94 o critério de criação de novas zonas é totalmente antagônico. Então são dois artigos que estão juntos, eles são subsequentes, sendo que o 93 diz pode isso, e no 94 diz agora não pode isso. Entendeu? Então é esse tipo de situação que nós não podemos corroborar.
e nós vamos encaminhar para a Prefeitura essa orientação com parecer técnico dos engenheiros, dos arquitetos, do advogado que está ali no nosso conselho, que é o Carlos Henrique Dias Brasil, que representa a OAB. Então eu digo, não é a opinião de um ou dois profissionais que estão ali, entendeu? Nós estamos ali representando a comunidade e as forças vivas da sociedade, para ajudar a Prefeitura a fazer a lei mais coesa, mais igualitária e transparente possível. Sim. O que chama a atenção é que está sendo feita uma alteração, né, e não está beneficiando, por exemplo, o que precisa ser ajustado, que é essa região ali que foi pavimentada agora na sequência da Major Lúcio Meireles, né, que Joaquim Ribeiro. Né? Que vai dessa via até a escola agrícola, né? Não tem nenhum regramento até agora. Não tem zoneamento, aquilo não tem zona. Então, se a pessoa quer construir 2 pavimentos, 3, 4, 5, não tem um padrão. Então, isso é que precisa estar na prioridade, né, Eduardo? Então, nós temos que cuidar para não priorizar questões pontuais e esquecer aquelas que realmente são necessárias. Entendeu? Precisamos ver alguma coisa lá no São Luís e São Pedro, de repente? O momento é agora, né? Porque tem pessoas que estão recebendo escrituras, estão recebendo documentação de regularização. Então, chega documento aqui, o cara, eu quero construir aqui no limite, mas o meu limite faz divisa para uma área rural. Posso? Não posso? O que eu posso? Isso tudo tem que estar colocado no plano agora. Sim, sim. Bom, dia 30 tem uma audiência pública para tratar desse tema, né? Essa audiência, como é que o Conselho vai participar, vai orientar a Prefeitura para que permaneça essa data? Como é que está sendo, Eduardo, as tratativas da audiência? A gente recebeu uma informação extraoficial, né, de que possivelmente a audiência seria adiada, até porque o prefeito acho que tem interesse em entender melhor o processo, né, para que a Prefeitura possa analisar melhor o que foi colocado pelo Conselho já de antemão. Então, como nós temos uma reunião já agora para finalizar, nós vamos encaminhar um documento para esta comissão da Prefeitura pedindo o adiamento. Se vai ser adiado ou não, eu não sei, não tem nada oficial ainda. O documento vai ser entregue segunda? Segunda-feira possível, mais tardar terça-feira, porque é dia 28, né, para ter tempo da comissão receber e processar essa informação, porque uma audiência pública tem que ter uma organização, tem que ter toda uma questão de mobilização de funcionários, né, local, claro, enfim. E vai então sugerir que altere. O Conselho vai sugerir que seja adiado para que essas alterações ou contribuições que o Conselho propriamente dito tem para fazer sejam apreciadas, né, para que não chegue lá e na audiência a gente levante o dedo. Não, mas isso aí está errado, não sei o quê. Aí a gente não está contribuindo, né, Eduardo? Não. Então, antes da audiência, a gente já vai entregar uma minuta de proposta para essa comissão poder avaliar e chegar na audiência já com quase tudo, pelo menos, encaminhado. E qual é a análise do Conselho com relação ao horário da audiência pública, né, que foi marcada pelo período da manhã? Interfere ou... Olha, para nós do Conselho não, mas é que é complicado hoje a gente falar na questão do horário porque as pessoas trabalham, né, Eduardo, e aí fica difícil de participar, os moradores, né, a maioria são pessoas que trabalham no comércio e então fica difícil de participação. Acho que poderia ser analisada a possibilidade de se fazer no período vespertino, ou logo depois de terminar o expediente, ali 6h30, 7 horas, e não se estender muito. Uma audiência pública tem que ser rápida. São poucos temas. O Conselho pretende sugerir também isso? Vamos colocar essas opiniões agora sexta-feira na reunião e o Conselho vai opinar se mantém de manhã ou se mantém, né, no período noturno, né, ou no começo do período após horário comercial. Isso a gente vai conversar com os conselheiros, eu não posso falar porque a gente não tem essa definição, claro. Mas é uma questão que também foi falada na reunião que nós precisamos atender para que as audiências públicas não sejam somente algo para inglês ver. Tem que ter participação da população, a gente tem que facilitar ao máximo a participação da população, senão ela não tem objetivo, né, Eduardo? Não, claro. Bom, e assim, legalmente, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, sei que deve ter o compromisso, né, Endrigo? Mas legalmente, né? Vamos dizer que tem a audiência pública, né? Primeiro vai ter esse parecer por parte do Conselho, que vai ser enviado aí à Prefeitura, né? E ela vai poder ou não alterar, né? Aí fica por decisão da Prefeitura. Ou ela tem que obedecer o que o Conselho vai propor? Bom, Eduardo, assim, ó, legalmente a lei só vale se ela for aprovada na Câmara de Vereadores, né, como eu disse, por 2/3 dos membros do Poder Legislativo e
se ela for sancionada pelo prefeito. Ou seja, pode ter audiência, pode ter a participação das pessoas, as pessoas podem ir contra o que está sendo proposto. Chegou na Câmara, aprovou, está valendo. Aprovou. Ela pode chegar na Câmara de Vereadores, ela vai para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e vai para a Comissão de Assuntos Humanitários ou Sociais ou de Obras, porque eu não sei qual é das comissões ali que está tratando isso. Habitação, obras, enfim, não sei qual é delas. Ela pode ter parecer contrário da comissão, o parecer é votado, ele pode ser derrubado, o parecer da CCJ, e vai a plenário, e se for aprovada, ela vale como lei, se o prefeito sancionar. Ponto. Esse é o caminho, digamos, legal das coisas. Claro que toda e qualquer pessoa, entidade ou representação pode se sentir prejudicada e entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. É para isso que serve a justiça, né? Constitui um advogado, aciona e a lei pode ser, sim, derrubada. Que aí é o que nós não queremos, né, Eduardo? Nós queremos que o trâmite seja feito da maneira mais lisa possível, atendendo o quê? Para que serve uma audiência pública? Para ouvir a comunidade. Se a comunidade ali representada disse, olha, não queremos isso, e a prefeitura entender que, não, mas nós queremos, bom, então a prefeitura foi legitimada para isso pelo voto público, né, pelo voto da população. Claro. Então, ela manda para os representantes da população, que são os vereadores, que fazem o seu trabalho, né? Então, a nossa questão aqui é dizer assim, ó, resumindo a tua pergunta, pode ter parecer contrário do Conselho, pode ter definição contrária na audiência pública, mas se for para a Câmara e for aprovado e o prefeito sancionar, é lei. É lei. Por isso que é importante a população, né? Não só nesse exemplo, mas em qualquer situação, participar, né? Então... E importante, por exemplo, a gente destacar a questão do próprio Jardim do Forte, pelo que a gente tem de informação, não se tem uma associação comunitária, né, de moradores ativa, né? O momento é esse, né? A gente às vezes recebe as provocações e a gente tem que se movimentar, né, Eduardo? Ali no bairro Jardim mesmo, a gente acabou tendo que fazer. Já tinha dos 3 bairros, mas ela não estava ativa, estava com problemas no CNPJ, então nós criamos a do bairro Jardim em função até daquela questão dos alagamentos, da questão das drenagens e tudo mais, e desde 2013 nós temos a associação e representamos uma cadeira na Uniac e conseguimos já várias conquistas junto ao governo municipal, o prefeito sempre nos atendeu muito bem, sempre nos ouviu, né? Então acho que a associação comunitária é para isso, é para representar os moradores. Endrigo Cunha Ribeiro, presidente do Conselho do Plano Diretor aqui do município, quero agradecer a tua disponibilidade, né, atenção com a gente, né, e o espaço sempre aberto e a gente vai estar acompanhando de perto aí, né, as próximos episódios aí com relação a esse momento importante que nada mais é o regramento da nossa cidade, né? O que pode e o que não pode. Tá bem, Eduardo. Nós sexta-feira teremos uma reunião, aí de repente a gente marca uma outra vinda aqui, né, na semana que vem, ou na segunda ou na terça, enfim, conforme der a disponibilidade da agenda do Clique e a nossa, para a gente trazer algumas definições e os encaminhamentos que o Conselho vai passar. Tá Perfeito. Bem? Obrigado.